sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, proteção da privacidade, continuidade de negócio, gestão de riscos, segurança e inteligência artificial, tudo aquilo que protege a informação. Nosso objetivo aqui é falar sobre todos esses temas, mas de uma maneira menos complicada, vamos dizer assim, não tão técnica, mas bem objetiva, principalmente voltado para o gestor, para o gerente, e também para você que é leigo nesse assunto, mas que ouve esses termos e você dentro da sua organização você precisa entender. A gente traz aqui, tudo que a gente traz aqui desse tempo, dessa mensagem, é lógico que ela é um mundo enorme. Cada tema que eu trago aqui, se a gente quiser, vai expandir e dar alguns cursos aí de especialização. Mas o que é importante é que a gente transmita os principais conceitos, as principais preocupações aí. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre política de gestão de vulnerabilidades. Quer dizer, vulnerabilidades, isso não é uma definição simples, são aquelas falhas que existem ou por erro, ou por falta de construção adequada, ou porque alguém não implementou determinado controle. Por exemplo, você constrói uma porta que dá para o lado da rua, por exemplo, e não coloca uma fechadura. Isso é um tipo de vulnerabilidade. Houve um erro na construção, no desenho dessa porta, ou o desenho tinha a fechadura e houve um erro de implementação. Mas o que interessa é que no final essa porta está sem fechadura. Ou outro tipo de vulnerabilidade, a porta tem uma fechadura, com chave, a porta tem boa segurança e as pessoas não fecham com chave essa porta, ou essa fechadura da porta aí. Então isso é um outro tipo de vulnerabilidade. Quer dizer, então vulnerabilidade é aquela falha que existe, aquele controle que não está adequado. Pensando em tecnologia da informação, a gente hoje tem ambientes sofisticados, a gente tem várias ferramentas e com certeza vocês já ouviram falar, olha, a Microsoft informou que tem determinada vulnerabilidade no software, outro fornecedor também definiu, todos eles vão identificando vulnerabilidades que eles, sem querer, criaram no seu software, seja por, às vezes, falha no teste, seja por algum erro, seja por algum motivo. O que é importante, quando eles divulgam isso, as empresas, as organizações, os especialistas devem pegar essas comunicações e implementar essas vulnerabilidades. O que acontece na prática, no nosso mundo real, é que essa quantidade de programas, essa quantidade de ambientes de tecnologia que existe é tão grande que são milhares de vulnerabilidades que aparecem. E aí, muitas vezes o ambiente de tecnologia e os profissionais responsáveis por essa proteção técnica específica, muitas vezes diz, olha, mas a gente tem essas vulnerabilidades, mas elas são difíceis de serem exploradas, ou então ninguém explora, ou ela tem baixo poder de impacto negativo, Então, fica às vezes assim, somente tratada a vulnerabilidade. Infelizmente, muitas vezes a vulnerabilidade só é tratada quando acontece um grande problema em função dessa falha, dessa vulnerabilidade. Aí todo mundo corre, todo mundo tenta resolver, e aí ainda tem mais um problema. Vamos supor que tenta resolver e se resolve, corrige aquela vulnerabilidade, e parece que o problema para por aí. Então, a gente sente, quem trabalha com segurança da informação, que esse ambiente técnico ele fica limitado. Então, é necessário que exista uma gestão de vulnerabilidades. Gestão significa a gente cuidar daquela vulnerabilidade, a gente tratar, a gente ter definido responsabilidades de quem vai resolver, de quem vai corrigir, de quem vai garantir que aquela correção vai valer todo o ano, quer dizer, vai ter uma sustentabilidade, daquela correção daquela vulnerabilidade, Então precisa haver essa gestão.
para existir a gestão da vulnerabilidade, vamos ser pé no chão, né? Normalmente essa gestão ela não sai espontânea, né? Por quê? Porque fazer gestão de controles, eu diria, é um trabalho a mais, né? E às vezes as pessoas técnicas estão muito sufocadas e terminam deixando para depois. E quando não existe uma exigência de que essa gestão aconteça, vai se empurrando com a barriga. Então, no meu entendimento e na minha experiência, o que é que tem feito isso minimizar essa situação de risco, né? De uma não cuidar da vulnerabilidade é uma vulnerabilidade. É a gente ter uma política de gestão de vulnerabilidades bem definidas, né? Essas políticas, ela deve ser uma das que devem ser aprovadas pelo Conselho das organizações, né, pelos executivos, pelo corpo diretivo, depende do tamanho dessa organização. Tá? Então, a gente deve ter essa política onde diz o que deve acontecer para ter esse controle, essa gestão da vulnerabilidade. Então, eu vou citar aqui os principais itens que uma política de gestão de vulnerabilidades deve conter. Primeira coisa, é o objetivo da política. Na realidade, todo documento que é escrito, ele deve ter nos seus... Eu sugiro que seja no primeiro parágrafo, no primeiro item, né, na primeira descrição, qual é o objetivo deste documento. O objetivo é definir os procedimentos para a existência de uma gestão de vulnerabilidade, etc, etc. Então tem que estar muito claro qual é o objetivo dessa política, qual é o objetivo desse documento, qual é o objetivo deste regulamento aqui. Para que a pessoa, quando pega esse documento, saiba o que é que ele está lendo. O segundo item é a questão da abrangência e escopo de aplicação dos controles que são descritos nessa política, nesse regulamento. Por quê? Porque principalmente as grandes, eu nem diria a partir das médias organizações, médias para grandes com certeza, começam a existir na organização vários ambientes de informação, ambientes de tecnologia da informação. Quer dizer, você tem um ambiente de informação e tem um ambiente de tecnologia que suporta essa informação. Então você pode ter call center, você pode ter a nuvem A, a nuvem B, você pode ter ambientes de ERP, você pode ter os ambientes de equipamentos equipamentos de guarda de arquivos. Quer dizer, você tem vários ambientes que são protegidos pelo ambiente de tecnologia da informação. E essa política, ela vale para todos esses ambientes? É uma política, é um regulamento que vale para parte desses ambientes? Não é? Então, por exemplo, até prestadoras de serviços, consultorias, às vezes elas têm ambientes de clientes no seu ambiente de tecnologia da informação. Né? Então, essa política de gestão de vulnerabilidade também vale para esse ambiente ou não? Então, isso precisa ficar muito explícito aí. Outra questão importante, o terceiro ponto, eu diria que são as definições, tá, para a compreensão do texto. Mas, Edson, vulnerabilidade a gente sabe o que é, risco a gente sabe o que é. Olha, na prática, muitas vezes algumas pessoas chamam risco uma determinada abordagem, outras chamam de outro tipo. Vulnerabilidades também precisa ser bem definido. Quando acontece uma vulnerabilidade, isso é um incidente, isso é uma ocorrência, isso é um problema. Então, tudo isso, às vezes a gente fala muito coloquial, mas às vezes a gente não tem bem definido as responsabilidades. Por exemplo, quando tem uma falha, né, uma vulnerabilidade que foi, né, utilizada, né, isso gera um incidente. Né? Um incidente não é problema. Né? Tem um artigo que eu escrevi que onde eu coloco, né, incidentes se gerenciam, problemas se resolvem. Então, incidente é uma coisa, tem que ser gerenciado. Incidente a gente tem que correr para minimizar os impactos, voltar ao normal. Né? Mas depois disso, isso tem que virar um problema para que se busque a causa raiz aí. Por exemplo, a causa raiz pode ser uma vulnerabilidade que não foi devidamente corrigida, né? Uma vulnerabilidade que nasceu de uma má construção de um software ou de uma ferramenta. Então a gente precisa ter muito bem essas definições, tá?
O quarto item é sobre quais são as responsabilidades sobre a gestão de vulnerabilidade. Essas responsabilidades, isso significa, olha, é a área de TI, porque isso vai variar muito dependendo do tamanho da organização. Né? Digamos assim, organizações médias e organizações grandes, elas já têm, né, várias áreas e vários profissionais distintos que vão ter responsabilização distintas. Né? Então é muito importante que a responsabilização seja muito claro e feita especificamente para aquela organização. Essa é normalmente os regulamentos de segurança, você pode até, eu tenho um livro que fala sobre políticas e normas e eu sempre digo, pessoal, utilize essas políticas e normas que eu dou como exemplo, eu dou 30 exemplos de políticas e normas nesse livro, mas utilizem como referência. Tá? Não vão pegar, copiar e colar, porque não vai servir. Aquilo dali foi feito para uma organização. É importante você entender o que é a característica daquela organização e ver a questão de como a política foi feita, mas ela vai variar para cada organização. E esse item de responsabilidade é um exemplo típico. Né? Vai depender de como está a organização estruturada. Então, se essa responsabilidade vai ser por pessoas, se vai ser por áreas, isso precisa ficar muito bem claro. Né? Outra questão é como é que nós vamos identificar essas vulnerabilidades. Né? Identificação e a notificação dessas vulnerabilidades. Como é que ela vai ser notificada? Ah, ela vai ser um incidente, ela vai estar atrelada a um incidente, né? Vai haver uma notificação para cada tipo de ambiente. Como é que a gente vai fazer essa gestão? Né? Eu citei que pode ter vários tipos de ambiente, o escopo pode ser só de um, pode ser de todos, então a gente precisa saber como vai ser essa notificação e como ela vai ser identificada e como ela vai ser comunicada. Não, toda vez que for identificada uma vulnerabilidade, a gente vai gerar um incidente. Legal, é uma forma. Não. A gente vai tratar incidentes separados, vulnerabilidades separadas. A gente só vai tratar juntas quando essa vulnerabilidade acontecer. Quando ela for utilizada. Né? Enquanto ela não for utilizada, ela é vulnerabilidade. Se ela for utilizada por um criminoso, ela vira um incidente. Então isso precisa ser muito bem definido aí. Tá? Outra questão é a solução da vulnerabilidade, né? Então, se você tem uma vulnerabilidade que ainda, digamos assim, não foi atacada, né? Não foi utilizada por um criminoso, por exemplo, ou até por um erro, né? E você consegue já corrigi-la, no fundo essa vulnerabilidade, ela transformou-se em um problema que você identificou a causa raiz e você resolveu. Então, a gestão de vulnerabilidades, ela vai interagir com a gestão de incidentes e com a gestão de problemas, né? Se a vulnerabilidade for utilizada por um criminoso, ela vira um incidente. Se a vulnerabilidade não foi utilizada por um criminoso, nem aconteceu um erro e você corrigiu, ela foi um problema que foi corrigido. Né? E isso precisa estar muito claro na cabeça de todos aí. Tá? Outra questão vai ter em algumas situações que determinadas vulnerabilidades não vão ser possíveis de serem corrigidas naquela empresa, naquele momento ou naquele ambiente. Tá? Não sei qual vai ser o seu caso, mas de repente, por alguma razão, diz, olha, essa vulnerabilidade aqui não vamos corrigir, porque vamos mudar de software, nós vamos mudar de fornecedor, nós vamos mudar de ambiente e vamos esperar. Tudo bem, na hora que há uma decisão dessa de não corrigir uma vulnerabilidade, isso significa que alguém está assumindo um risco. E esse assumir o risco, ele precisa ser formalizado. Né? Então, nesse exemplo que eu dei, não, de repente, olha, a gente daqui a 6 meses a gente vai mudar o patamar, a gente vai mudar o fornecedor, vai mudar, e se a gente for investir na correção dessa vulnerabilidade, não vale a pena. Tá bom, mas enquanto a gente não mudar, a gente está correndo risco. Quem vai bancar esse risco? Se for a direção, nós precisamos fazer uma carta de risco. Né? Uma carta de risco onde alguém, tipo um presidente, tipo um diretor executivo, tipo um CEO, tá certo? Vai assumir esse risco de não consertar essa vulnerabilidade. Tá? Uma outra questão, tá? Internalizar toda vez que você estiver colocando novos serviços, novas ferramentas, né? Validar se eventuais
vulnerabilidades, até aquelas que já foram corrigidas, não estão aparecendo nessas novas ferramentas ou nessas novas versões. Né? Principalmente quando é a mesma ferramenta e vem uma nova versão, a nova versão corrige algumas vulnerabilidades e às vezes retorna vulnerabilidades antigas. Então é necessário ter uma validação disso muito forte aí, tá? Como eu falei, quando tem a responsabilidade das diversas áreas, pessoas, né, os profissionais aí, é muito interessante de uma maneira simplificada a gente fazer aquela matriz RACI, né, onde eu tenho o responsável, aquele que vai autorizar, aquele que vai executar, aquele que vai receber a informação, para facilitar esse conhecimento por todos, né. Nessa política, nesse documento, como esse é um assunto muito árido, muito difícil, no final pode ter um resumo de como tá as responsabilidades aí, tá? E uma coisa muito importante, estou deixando no final, mas não é, né, menos importante, é a definição da criticidade da vulnerabilidade, né, e o tempo máximo de indisponibilidade. Então você pode ter vulnerabilidades que são muito críticas e olha, essas daqui a gente, se acontecer, ela tem que ser corrigida em 6 horas, ela tem que ser corrigida em 2 horas, ela tem que ser corrigida em X horas. As vulnerabilidades, eu posso ter vulnerabilidades de menos poder ofensivo aí, com impacto negativo, eu vou, né, corrigir ela em uma semana ou vou corrigir mais tempo. Qual é esse tempo? Esse é um tempo mágico, um tempo que vai ser definido em função do negócio da organização, em função de cada organização tem que definir qual é esse tempo aí. E por último, a definição da periodicidade da revisão dessas vulnerabilidades. É necessário que seja uma revisão periódica, pode ser uma revisão diária, uma revisão semanal, uma revisão mensal, e aí, novamente, vai depender muito do tipo de negócio e da organização que existe, que está sendo tratado essa questão da vulnerabilidade. Então, tipo de negócio, porte, tamanho, etc. Tá? Então, vulnerabilidade precisa ter gestão e gestão precisa ter política de gestão de vulnerabilidade. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação. E estamos aqui para falar de segurança da informação, privacidade, continuidade, gestão de riscos, segurança em inteligência artificial, responsabilização e conformidade aí. Até a próxima.